Olá pessoal, então esse vídeo, essa aula, nós vamos falar das sevianas do triângulo. O que são sevianas do triângulo? Sevianas de um triângulo. Altura. A altura é a distância entre o vértice de um triângulo até o lado oposto, ou seja, é uma linha perpendicular traçada a partir do vértice ou a partir do prolongamento, né? A gente vai ver por que em alguns casos tem essa necessidade de prolongar o lado do triângulo. A partir do vértice traça-se uma semirreta perpendicular ao lado oposto, ou sobre o seu prolongamento. A distância entre o vértice e o ponto de interseção da semirreta do lado oposto, ou sobre o seu prolongamento, é o que nós chamamos de altura. Então, observem o desenho. A partir do vértice A, eu traço uma perpendicular. Em vídeos anteriores, a gente já falou como traçar uma perpendicular a uma determinada reta, ou semirreta, ou segmento, a partir de um ponto. Então, essa interseção ali a 90 graus é a que vai me dar essa seviana chamada de altura. Então, AD é a chamada de altura relativa ao lado BC. Outros exemplos de altura, então observem só. A partir do vértice B, eu tracei uma perpendicular em relação ao lado AC. A interseção dessa linha, né, com o lado AC vai me dar ali o ponto D. Então isso aí também é uma seviana que a gente chama de altura. Então BD é a altura relativa ao lado AC. Da mesma maneira, se eu traçar uma perpendicular em relação ao lado AB partindo de C, essa interseção ali, ó, eu vou chamar de D. Então CD, essa linha aí, esse segmento, é uma seviana que nós chamamos de altura. Então CD é a altura relativa ao lado AB. Sempre que nós falarmos em altura, é uma linha traçada perpendicularmente, ok? Bom, agora a gente vai ver um caso onde essa altura ela vai ser traçada a partir de um prolongamento. Então eu prolongo ali o lado BC para então poder traçar a altura, que é uma linha perpendicular, né? E esse segmento AD aí é a altura relativa ao lado BC do triângulo. Todos os triângulos obtusos, né? Se eu for medir a altura em relação a esse ângulo obtuso, né? Ao lado que forma esse ângulo obtuso, eu vou ter que fazer um prolongamento, ok? Então, a altura relativa ao lado BC. Muito bem. Então, um primeiro exemplo. A gente tem um triângulo aí ABC e eu quero traçar a altura relativa ao lado BC. Então, eu tenho que, a partir do vértice A, traçar uma perpendicular ao segmento BC. Como que a gente faz isso? Então, lembrando, né? Ponta seca do compasso em A, eu vou fazer aqui um arco. Olha só. E aí, ponta seca numa das interseções, abertura mais do que a metade aí desse novo segmento que foi determinado. Então eu vou fazer esse arco, vou colocar a ponta seca na outra interseção, fazer esse arco, e aí eu ligo através de uma linha partindo do ponto A. Então essa linha é uma linha perpendicular. Essa interseção que eu chamei de H, ela me dá que AH é a altura relativa ao lado BC. Então, traçar alturas é traçar perpendiculares. Temos aí um outro triângulo. Dado o triângulo ABC, trace a altura relativa ao lado AB. Então,
A ponta seca do compasso ela deve estar em C, porque o lado, né, correspondente aí, relativo, vai ser o lado AB. Então, põe a ponta seca ali. Obviamente que eu vou ter que prolongar isso daí, tá? Então, faço essas duas interseções, ponta seca numa delas, abertura mais do que a metade, né? E aí, faço esse arco com essa mesma abertura. Eu vou lá na outra interseção e fiz ali o arco. Ligando o ponto C, que é o vértice desse triângulo, até a interseção desses dois arcos, eu tenho ali uma linha perpendicular. A interseção dessa linha perpendicular com o lado AB vai me dar aquele ponto H. Então, C até H é essa seviana aí chamada de altura relativa ao lado AB ou em relação ao lado AB. Dado o triângulo ABC, trace a altura relativa ao lado AC. Olhando para a figura, a gente já percebe que vai precisar de um prolongamento ali na base AC. Então, ponta seca em B, vou fazer esse arco, e aí, como se estivesse traçando a mediatriz desse segmento determinado aí por esses dois pontos, né? Então, ok. Agora, ligando o vértice B até o ponto de interseção das duas curvas lá, dos dois arcos, eu tenho ali um ângulo de 90 graus, o ponto H, então BH é a altura relativa ao lado AC. Passado então a seviana altura, vamos falar da seviana mediana. Mediana é um segmento de reta que tem como extremidade o vértice de um triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, o que é isso, né, no desenho? Olha só, eu tenho ali o ponto médio do lado BC, certo? Significa que esse lado BC foi dividido em dois segmentos de mesma medida. Se eu ligar esse ponto M até o ponto A, esse segmento AM é o que nós chamamos de mediana. Então, AM é a mediana relativa ao lado BC. Ok? Como traçar? Bom, eu tenho aqui o ponto que divide o segmento AC no meio, ou seja, de A até esse ponto em vermelho, desse ponto em vermelho até o C tem a mesma medida. Se eu ligar esse ponto M até o ponto B, eu tenho então uma mediana, ok? Então, BM é a mediana relativa ao lado AC. Agora vamos fazer o traçado. Dado o triângulo ABC, trace a mediana relativa ao lado BC. Se a mediana é relativa ao lado BC, nós temos que achar o ponto médio desse lado BC. Então, nós já vimos como achar o ponto médio, né? Quando a gente foi traçar mediatriz. Então, ponta seca do compasso, numa das extremidades do segmento, a abertura do compasso maior do que a metade desse segmento, faço ali um arco, com essa mesma abertura vou até a outra extremidade do segmento e faço o arco, né? Gerando aí duas interseções. Ligando isso daí, eu fiz o quê? Eu dividi o meu segmento BC no meio. Então, ali está o ponto médio. Se eu ligar o vértice oposto a esse ponto M, o que eu estou traçando, nesse caso, é a mediana relativa ao lado
BC. Então, AM é a mediana relativa ao lado BC. Dado o triângulo ABC, trace a mediana relativa ao lado AB. Então, eu vou achar o ponto médio de AB do mesmo jeito que a gente fez no anterior, né? Abre o compasso mais do que a metade, coloca a ponta seca numa das extremidades do segmento que eu quero dividir no meio. Então, faço ali o arco, ponho a ponta seca lá na outra extremidade e completo. Ligando as duas interseções, eu vou ter ali o meu ponto médio. Eu dividi o segmento AB em dois segmentos congruentes, de mesma medida. Ligando agora esse ponto M, que é o ponto médio, até o vértice oposto, que é o C, o que eu vou obter é exatamente a mediana. Então, CM é a mediana relativa ao lado AB. Outro exemplo, trace a mediana relativa ao lado BC. Então, eu tenho que achar o ponto médio de BC. As extremidades desse segmento são B e C. Ponta seca numa das extremidades, abertura maior que a metade. Então, tracei aí esse arco. Com a mesma abertura, ponta seca agora em B, né? Eu tenho aí essas duas interseções em azul. Ligando, eu tenho ali o ponto médio do segmento BC. Aí o ponto médio. Se eu ligar esse ponto médio até o vértice oposto, que é o A, o que eu tenho é a minha mediana. Ok? Um dado curioso, que a gente vai perceber depois em outras construções, é que se num triângulo eu traçar duas medianas, essas duas medianas vão se encontrar num ponto. Esse ponto aí a gente vai chamar de baricentro. E o que tem de interessante nesse ponto? Se eu espetar um lápis ou um alfinete nesse ponto, esse triângulo, né, ele vai ficar em equilíbrio. Então, é um ponto de equilíbrio do triângulo. Esse é um assunto que a gente vai ver numa próxima videoaula. Então, AM é a mediana relativa ao lado BC. Bom, outra seviana de triângulo, que são as bissetrizes internas. A bissetriz interna é um segmento de reta que tem como extremidade o vértice do triângulo e a interseção da bissetriz interna do ângulo desse vértice com o lado oposto. Bissetriz a gente já sabe traçar. Mas, de qualquer maneira, exemplificando através do desenho, note o seguinte, eu tenho esse ângulo AI. Se eu dividir esse ângulo no meio, né, em dois ângulos de mesma medida, o que eu tracei ali, na verdade, em vermelho, foi a bissetriz. A interseção dessa bissetriz com o lado oposto, que é o BC, vai me dar ali um ponto P. Esse segmento que vai de A até P, a gente chama de bissetriz interna, né? Então, isso que é essa seviana aí, né? Esse segmento que vai de A até P, que divide o ângulo no meio, né, em dois ângulos de mesma medida, e liga até o vértice, até o lado oposto a esse vértice. Então, esse AP é a bissetriz interna relativa ao ângulo A. Outro caso de bissetriz interna. Então, eu vou pegar ali o ângulo C e vou dividir no meio. E vou traçar uma bissetriz. Tracei a bissetriz. Ok? Essa bissetriz, ela intercepta lá o lado AB, naquele ponto ali, ó, que a gente está chamando de ponto P. Então, se é bissetriz, dividiu o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Dividiu no meio. O segmento que vai de C até P é a seviana que a gente chama de bissetriz interna. Então, CP é a bissetriz interna. Agora, fazendo a construção.
Dado um triângulo ABC, traça a bissetriz interna relativa ao ângulo A. Então, é o ângulo A que nós vamos traçar a bissetriz a partir dele. Então, nós vamos pegar o ângulo A, fazer o quê? Dividir em dois ângulos de mesma medida, conforme construções que a gente já fez anteriormente. Então, coloca a ponta seca ali numa das interseções, certo? Uma abertura maior que a metade da distância entre essas duas interseções que nós fizemos com esse primeiro arco, com a mesma abertura. Eu vou lá na outra interseção e com isso eu determino a minha bissetriz interna. Então, esse ponto ali, ó, que eu estou chamando de ponto P, de A até P, é o que a gente chama de bissetriz interna relativa ao ângulo A. Dado o triângulo ABC, trace a bissetriz interna relativa ao ângulo C. Então, é o ângulo C que nós vamos dividir no meio, em dois ângulos de mesma medida. Então, ponta seca em C, faço um arco, certo? E vou dividir esse espaço entre essas duas interseções no meio. Então, ponta seca do compasso numa das extremidades aqui, num desses pontos de interseção, faço um arco. Com essa mesma abertura, eu vou lá na outra interseção, faço esse arco aí e ligo essa interseção com o ponto C. Com isso, o que aconteceu? Eu dividi o ângulo C em dois ângulos de mesma medida, portanto, uma bissetriz. Como ela vai até o P, eu estou chamando essa seviana aí de bissetriz interna. Então, CP é a bissetriz interna relativa ao ângulo C.